O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? Estados Unidos e China anunciam trégua na guerra comercial. Como a gente costuma mencionar várias vezes, né, esses eventos G20, BRICS, eles costumam ser também muito interessantes, né, para você ter encontros bilaterais, encontros paralelos, encontros à margem. É ali onde a mágica acontece. Quase isso, né? Porque G20, são 20 pessoas diferentes. Tira uma foto. Cada um defendendo o seu. Vai ser muito difícil entrar em pautas concretas unânimes, né? Então... Mas quando a imprensa não está olhando, Felipe... É mais ou menos isso. Então, a grande notícia do G20 foi paralela ao G20, que foi o jantar, né, a reunião e jantar entre o Trump e o Xi Jinping, né, que não gosta de ser chamado de ursinho puff. Tá? Não diga que ele parece ursinho puff. Tiveram ali um longo encontro, justamente na noite de sábado, um jantar fechado, comeram um belo de um bifão argentino, entendeu? Topzera, classe A, tá? Chourição, assim. Exatamente, assim, o negócio foi bem servido, entendeu? O Trump aqui na foto tá do lado do Sesc Pompeia, do Joe Bolton, do seu secretário do Tesouro, né? Do Xi Jinping eu consigo identificar o ministro de Relações Exteriores, que tá a 2 cadeiras dele. Os outros eu não sei identificar os seus cargos. Tem um americano que eu também não sei identificar qual é o cargo, pelo menos na foto principal que foi divulgada. E o jantar foi no Palácio do Hall, em Buenos Aires, tá? Eles, enfim, fecharam uma trégua, tá? A questão é que o termo a ser usado é trégua, tá? Afinal, o próprio Donald Trump que declarou uma guerra comercial. Sim. Então agora temos uma trégua dessa guerra. E o Donald Trump depois tweetou também uma coisa que também não pegou bem. Mas assim, basicamente... mas isso é day by day. Os Estados Unidos concordou em manter as tarifas de importações da China em 10% e não elevar as taxas a 25% dentro do prazo de 90 dias, né, que é essa trégua. Por outro lado, a China se prontificou a comprar produtos agrícolas e industriais dos Estados Unidos com o objetivo de minimizar o desequilíbrio comercial entre os dois países. O governo chinês também vai passar a classificar o fentanil como uma droga de venda controlada. O que isso tem a ver? Alguns programas atrás, vocês talvez se lembrem que a gente comentou que o Donald Trump anunciou um pacote de combate ao uso de opiáceos. Um desses opiáceos é o fentanil, que na China, pelo que eu entendi, posso estar errado, não sou da medicina, enfim, mas pelo que eu entendi, na China ele é vendido livremente em farmácias. Então, as pessoas compram o fentanil na China e mandam para os Estados Unidos, para as pessoas, e as pessoas ficam viciadas, morrem de overdose, enfim, tá? Pelo que eu entendi, existe ali um contrabando de fentanil, mas que na China ele não é controlado. Então você compra e enfim, vende para os Estados Unidos, contrabandeia para os Estados Unidos, não sei como, tá? Talvez até mesmo pelas próprias lojas, fabricantes, não sei. Enfim. Então, o Trump disse que o acordo foi um acordo incrível. Se pudermos concretizá-lo, será um dos passos mais amplos e importantes que já fizemos. Vamos segurar os impostos e a China vai se abrir. Já o Xi Jinping disse que a cooperação entre as nossas duas nações é de interesse para manter a paz e garantir a prosperidade do planeta. E curioso, né, que na América Hispânica tem uma expressão que é cuento chino, que é uma situação que é inacreditável, assim, né? Então,
Talvez... Um conto chinês, né? Com o nome do filme. O próprio filme protagonizado pelo Darin. Então, muita gente estava cética, né, a uma resolução desse encontro, mas no fim aí as duas partes se entenderam, né? Mas veja bem, como eu disse, é uma trégua, porque é 90 dias essa porcaria. 90 dias é daqui a pouco. Sim, e coincidentemente, né, o mundo é feito de coincidências, né, Felipe? o luto, né, pelo o George Bush pai, que a gente noticiou no primeiro bloco do Giro de Notícias, incidiu nas atividades ali no centro financeiro de Nova York, né? Foi um luto de 3 dias, né? E geralmente é um dia, né? Pelo menos nos últimos 2 presidentes falecidos, né? O Gerald Ford e o Ronald Reagan, foi essa medida. Então talvez tenha até sido uma maneira aí de acalmar um pouco o mercado estadunidense, né? Então também tem essa ligação, não tinha ligado esses pontos. Só que alguns pontos que podem ser ligados é o seguinte: se os nossos ouvintes perceberam, a gente ainda não falou da questão de propriedade intelectual. A gente já vai chegar nisso, porque essa é a maior crítica dos Estados Unidos em relação à China. Porque os Estados Unidos dizem basicamente, a China, você rouba a nossa propriedade intelectual. Então faz em outro lugar. Num termo mais bruto, é China, vocês estão pirateando a gente. Né? Vocês roubam aqui o que as empresas americanas inventam, o que os Estados Unidos inventam. Lembrando que vários dos bonés Make America Great Again foram produzidos na China, por isso. Além disso, em relação a essa derrubada de tarifas e da China se comprometer a comprar produtos dos Estados Unidos, um dos efeitos, muito provavelmente, vai ser a China derrubar as tarifas de 40% dos automóveis dos Estados Unidos, ou seja, automóveis feitos nos Estados Unidos por montadoras dos Estados Unidos se tornarão mais acessíveis na China. Tá? Lembrando que a China, no mercado automobilístico, ela hoje é uma gigante, embora os carros chineses não tenham muita abertura no mercado brasileiro. Mas assim, tenho 2 anos já, acho, que eu conheci o Uruguai. E no Uruguai é só carro, ou é carro antigo ou é carro chinês. Né? Carro antigo, carro velho, né? Ou carro chinês. Né? Great Wall, Jack Motors, Chery, é só carro chinês. Então a China vai comprar mais carros dos Estados Unidos e a China se comprometeu a voltar a comprar mais soja dos Estados Unidos. Né? O que pode significar más notícias para o Brasil, né? Já que o Brasil produz muita soja voltada para o mercado chinês. Mas o Brasil não precisa do mercado chinês, é ideológico. Enfim, é curioso porque o plantio de soja, né, começou no Brasil por conta dos japoneses, né, mas um dos grandes incentivos depois foi o mercado chinês. Então, assim, a questão da propriedade intelectual a gente já vai tratar. A questão da China comprar mais produtos dos Estados Unidos pode ter ali um efeito, né, um efeito complicado. E o Trump, ele fez muitos elogios ao comportamento do Xi Jinping, né, disse que ele foi extremamente sincero na reunião, né, foram sinais muito fortes. Não estou soando ingênuo, né, mas foi uma reunião histórica esperançosa em que todos os temas foram discutidos. Enfim, o Trump disse que foi tudo muito legal, que foi uma relação muito aberta, muito transparente. Só que ele também tuitou que se a China não se comportar, ele vai voltar com as tarifas e I'm the tariff man. Ele tuitou isso sobre ele mesmo. I'm the tariff man, eu sou o homem tarifa. Tá? O Kim Jong-un é o Rocket Man e ele é o tariff man, ele é o homem tarifa. E isso teria pego mal na China, que já soltou ali uma notinha dizendo que é necessário, o otimismo é bom, é justificado, mas tem que coibir o entusiasmo, alguma coisa assim, alguma construção frasal desse tipo. E por que a gente ainda não falou de propriedade intelectual? Porque essa semana, depois do encontro do G20, na quarta-feira, dia 5, a chinesa Meng Wanzhou, diretora financeira da Huawei, né, que é uma gigantesca empresa chinesa de celulares, né, inclusive acredito que alguns dos Estados Unidos devem ter celulares Huawei comprados diretamente da China, inclusive, se não me engano, a Anatel vai impor uma nova tarifa agora para qualquer celular chinês. Celular chegando pelo correio vai ter que pagar uma tarifa fixa de 500 conto, mais os 60%, não sei, mas vai ter uma tarifa nova em cima do celular chinês. Inclusive,
aproveitando aqui um apelo pessoal, misturando público e privado, o negócio de taxa postal e, enfim, de pacote na Receita Federal, se alguns dos ouvintes puder me ajudar a tirar umas dúvidas sobre esse negócio do despacho postal, tarifa do despacho postal, né, o pessoal da Receita, alguns dos ouvintes, puder me ajudar a tirar uma dúvida, tá? O que eu faço exatamente, enfim, porque tá num limbo lá. Tá? É um caso específico. Eu não tô querendo fugir de imposto, não, nem nada, tá? Nem das taxas, pago tudo que precisar. Enfim, feito esse parênteses, essa consultoria, ela foi presa, a Meng Wanzhou, no Canadá, ela que é diretora financeira da empresa e filha do fundador, por a empresa ter supostamente violado sanções contra o Irã. A empresa teria exportado equipamentos, né, aparelhos de celular, não sei se outros aparelhos de telefonia, enfim, construiu antenas, não sei, no Irã. Ela foi presa no Canadá, a pedido dos Estados Unidos, e ela pode ser extraditada para os Estados Unidos para ser julgada. Washington já pediu essa extradição. Obviamente, o governo chinês tá puto da vida. Porque como assim? A gente conversa no fim de semana, come um bifão argentino, troca uma ideia, chega num acordo, aí chega alguns dias depois, vocês querem prender uma das principais executivas de uma das principais empresas da China. De um ramo que vocês vivem reclamando da gente aí de propriedade intelectual e tudo mais. Supostamente por violar, né, sanções ao Irã. Ela teria exportado ao Irã produtos manufaturados em solo norte-americano. Tá? Não sei se é uma questão aí de propriedade intelectual ou do objeto concreto mesmo. Aí, nós temos duas questões aqui a serem analisadas. Tá? 3. Né? A primeira, que é a mais ingênua, digamos assim, é que ela realmente possa ter violado as sanções contra o Irã, entendeu? Ela está exportando, sei lá, a Guarda Revolucionária do Irã, as redes de comunicação deles estão sendo feitas pela China via Huawei. O que não é de se duvidar, entendeu? É plausível. Eu disse que é inocente porque, né, é a razão oficial aqui, mas enfim, pode ser mesmo. A segunda questão pode ter ligação com toda essa treta aí de propriedade intelectual. Você dá um jeito de ter essa executiva no seu sistema judiciário e, eventualmente, falar, olha, você pode não ser presa, né? A gente pode não fazer nada, a gente pode aqui trocar uma ideia, né? A gente pode aqui, você pode me contar o que vocês estão fazendo por lá. Então, tem uma questão aqui dessa competição intelectual, e já é competição, tá? Vamos lembrar, a China, em alguns setores, ela já está na vanguarda, ela não é mais um país que fica só copiando quinquilharia dos outros, tá? Então, assim, é uma questão de disputa geopolítica entre as potências, e aí é um uso de lawfare, né? O direito, né? O judiciário como arma, né? Law, L-A-W, fair, F-A-R-E. E a terceira hipótese é que é o seguinte, eu tenho, isso aqui não é jabá, né, mas eu tenho um celular aqui Samsung, tem gente que tem iPhone, tem gente que tem Huawei, tem gente que tem de várias empresas. O fato é, a NSA nos ouve na maioria das vezes, entendeu? Os seus nudes, os espiões dos Estados Unidos, se quiserem, eles veem os seus nudes. Isso não é motivo para você não mandar pro crush ou pra crush, pode mandar, tá? Só tem que, já tá avisado. Os celulares chineses, eles teriam a mesma capacidade, né, de você acessar remotamente o microfone, a câmera, essa porra toda, só que com o governo chinês podendo espionar as pessoas. Então, tem aqui uma questão geopolítica que não é de propriedade intelectual, mas que é de espionagem, que é você ter os celulares chineses invadindo mercados ocidentais, fornecendo ferramentas de espionagem para as agências de inteligência chinesas. Assim como, vou repetir, o seu iPhone, tá, ele não tem como fugir disso. Tá? Esquece, se quer privacidade, vira um eremita. Novamente, onde é produzido? Então, assim, tem essa questão também, que é talvez ali uma discussão, né, entre, né, que pode ter a ver aí com a senhora Meng Wanzhou,
né? E pode ser uma forma dos Estados Unidos obter informações sobre isso, obter, enfim, dados sobre isso, obter uma barganha, né? Lembrando que recentemente os Estados Unidos teve a treta com a ZTE, né? Que é outra gigante chinesa fabricando celulares, tá? Então, enfim, as relações entre China e Estados Unidos, que estavam muito bem, estavam baseadas ali no bifão, já deram aqui um pequeno, né, um nada pequeno retrocesso, na verdade, e a China, inclusive, pediu para que o Canadá não extradite a cidadã chinesa e liberte ela, que ela possa retornar para a China, né? Então, essa é uma questão interessante para ver, porque ela pode comprometer todo esse acordo comercial muito mais amplo, tá? Seja pelas sanções contra o Irã, seja por questão de propriedade intelectual, seja por questão de espionagem, seja por uma soma desses três fatores, certo? Continuando, né, durante o G20, mas também por fora, né, tivemos a assinatura do USMCA, que o Matias já comentou anteriormente. Nós tivemos, né, a assinatura pelo Peña Neto, pelo Donald Trump e pelo Justin Trudeau. Cada um assinou, né, os três assinaram, cada um assinou uma cópia, cada um ficou com uma cópia. E aí o que aconteceu? Né? Repito, vejam o vídeo. Cada um estava, né, com um parceiro ali atrás, né? Já deve ter algum BuzzFeed, assim, quem é você na assinatura do novo tratado? Porque as expressões são ótimas. E repito, prestem atenção no Trudeau, é o que rouba a cena. Mas teve uma coisa que foi mais bizarra ainda, que foi o seguinte: pegaram lá o microfone, extrapolaram. O Trump, eu não sei se para alfinetar, não acho que foi ignorância dele, né? Acho que foi para alfinetar, ou talvez uma piadinha, né? Ele virou pro Trudeau e falou assim: qual das três cópias que importa? Tipo, aí o Trudeau falou: não, cada um fica com a sua. Então, assim, eu não acho que o Trump não sabia que cada uma. Ele quis dizer, tipo, qual é a minha? A que importa. Eu acho que ele quis dizer isso. Mas o fato é, pelo menos uma das cópias, né? Ele assinou, foi em uma, né? Porque eles mostram depois, né? Ele assinou as três linhas. E aí você tem a foto final, se vocês olharem, o Peña Neto tá mostrando a cópia dele, o Trump tá mostrando a cópia dele, e o Trudeau tá dando risada com a cópia dele fechada, porque ela tá cheia de autógrafos do Trump. Né? Então, mas tivemos aí finalmente concretizado o USMCA, ou seja, o NAFTA foi encerrado, né? O NAFTA se transformou, né? Se morfou, ele é um Power Ranger, no USMCA. O G20, propriamente dito, né, emitiu a sua nota final, né, colocando aí como pautas principais que o Acordo de Paris é irreversível e compromete-se com sua plena implementação. A questão é que é o seguinte: os signatários do Acordo de Paris, que também aderiram ao Plano de Ação de Hamburgo, reafirmam que o Acordo de Paris é irreversível. Ou seja, os Estados Unidos não se encaixam nessa frase, né? A sutileza ali de você, né, os Estados Unidos está de fora, né? Inclusive depois, o próprio texto coloca que os Estados Unidos reiteram sua decisão de retirar, afirma seu compromisso com o crescimento econômico, segurança energética, blá blá blá. Renova o compromisso de trabalhar juntos para melhorar a ordem internacional, intensificar esforços no combate ao terrorismo, financiamento, lavagem de dinheiro, indústria digital deve trabalhar em conjunto, por conta da questão das criptomoedas, que a gente mencionou no programa passado, lidar com a crise de refugiados, e a grande novidade, entre aspas, assim, é que o G20 coloca que é necessário uma reforma da Organização Mundial do Comércio para melhorar o seu funcionamento. Né? Essa foi a grande pauta, né? Essa foi a grande declaração em relação ao texto do G20. Né? Todo o resto foi um pouco mais protocolar, foi, né, aquele... Né, concordamos em concordar, né? Mas a grande novidade foi a questão da reforma da OMC, tá? Essa foi a grande novidade. Veremos o que virá pela frente, se teremos alguma proposta concreta, né? Lembrando que a reforma da OMC, inclusive, é travada pelos Estados Unidos.
também chamou atenção, né, no fim do G20, né, durante a sessão de fotos, né, o Trump, né, abandonando o Macri antes da foto. O Macri ficou lá sozinho no palco, né, o Trump tava louco para ir embora. Inclusive o Trump teria dito "Someone get me out of here". Assim, vamos jogar real. Ele usou a morte do Bush pai para ir embora mais cedo, né? Sim, claro, ele como presidente tinha que comparecer e tal, mas assim, ele falou, olha, eu tenho que ir embora, né, por conta disso, né? Então, também tem isso. E em paralelo ao G20, tivemos também encontro, né, ali breve dos líderes dos BRICS, também um encontro extremamente tímido, né, extremamente de boas, né, que se comprometeram com o Acordo de Paris, se comprometeram com o Fundo Verde do Clima, se comprometeram com a reforma do MC, que já era defendida pelo BRICS há muito tempo, né? A reforma do MC ela é muito defendida pela Índia e pela China, mas, novamente, um negócio muito tímido, e resta saber se o futuro governo brasileiro vai, né, respeitar essa questão do compromisso com o Acordo de Paris, né? Também tem isso. E aí, encontros em paralelo e viagens. A China, né, o Macri se encontrou com Xi Jinping, também à margem do G20, assinaram o Plano de Ação Conjunta 2019-2023, que consiste de 30 acordos econômicos e de investimentos, que vão diversificar o comércio da Argentina. O Macri disse que a China é o motor da economia global e disse que a China tem diversas empresas que querem investir na Argentina. E aí, com a China, né, abrindo suas portas na Argentina, e o novo governo brasileiro dizendo aí que o Mercosul não vai ser tanto assim uma prioridade, muito provavelmente em breve o Brasil vai perder o posto de maior parceiro da Argentina para a China, né? Isso deve ser questão de tempo apenas, né? Então assinaram esse acordo, muitos investimentos, né? Muita grana, né? E detalhe, o Macri felicitou o Xi Jinping pelos 40 anos do plano de reforma e abertura que marcou o início do desenvolvimento da China e tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Macri comunista. Tinha gente que tinha razão, viu, Felipe? E a gente ironizou. Macri é comunista. Ele também se encontrou com Vladimir Putin, presidente da Rússia, e ano que vem a Argentina será presidente do Mercosul. E os dois presidentes combinaram que, nesse ano que vem, iniciarão as conversas para um acordo entre o Mercosul e a União Euroasiática, né? Lembrando que a União Euroasiática é também uma união aduaneira, que é também uma zona de livre comércio, e que a União Euroasiática, ela é, digamos assim, uma sucessão econômica, uma tentativa de sucessão econômica da União Soviética, tá? É claro, são processos ali muito diferentes, né? Você tinha ali a sucessão política via SEI, aí você tem o acordo de união entre Bielorrússia e Rússia, e aí você tem a União Euroasiática, que é, né, uma união econômica, aduaneira e comercial. Atualmente são Bielorrússia, Rússia, Cazaquistão, Armênia, Quirguistão. Se não me engano, o Azerbaijão saiu, né? Ele fazia parte, saiu, e os outros 3 estão ali da Ásia Central, são membros observadores, membros associados, futuros membros, alguma coisa assim. Então, é basicamente os antigos países da União Soviética, para manter os laços fiscais, os laços aduaneiros e comerciais entre esses países, que remontam, claro, desde o Império Russo, né? Você tinha uma estrada ali que passava dentro do que era a mesma entidade territorial há 300 anos. Aí agora que é Cazaquistão e Rússia, por exemplo, né? Então, falaram que ano que vem começa o início dessas negociações e que vai gerar muita teoria da conspiração em parte da internet brasileira por conta do nome União Euroasiática, né? Porque a Eurásia, né, são os inimigos da civilização ocidental, esse tipo de coisa. E o Erdogan, nosso queridíssimo Erdogan, visitou o Paraguai,
Tá? Foi recebido pelo Mário Abdo Benítez, assinaram um acordo para combater o terrorismo e o crime internacional com lavagem de dinheiro ali, zona da tríplice fronteira, toda aquela coisa. Também, na verdade, fizeram ali um pré-acordo, né? O tratado final vai ser assinado em Ankara em maio de 2019, ou seja, já marcaram até a reciprocidade, né? Foi agora que a Turquia abriu sua embaixada no Paraguai, inclusive. É um intercâmbio comercial ainda tímido, mas que tem crescido, né? A Turquia compra muitos produtos agrícolas e pecuários do Paraguai, como era de se esperar. E depois, né, o Shinzo Abe também esteve no Paraguai, aproveitou, passou lá para fazer uns acordos, umas negociações, e o Erdogan foi até Caracas, tá? Se encontrou com o Maduro na segunda-feira, dia 3, e nós vamos atender a maioria das necessidades da Venezuela. Temos essa força, tá? Disse que os empresários turcos vão expandir as exportações à Venezuela e que empresas turcas têm intenção de investir 4 bilhões e meio de euros na Venezuela. Criticou as sanções impostas ao país, dizendo que a Venezuela está sendo subjugada, mas a Turquia está do lado da Venezuela nesse assunto, sem mencionar os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos, né, tinha sanções contra a Turquia por conta do pastor que havia sido preso pela Turquia. E disse que também serão grandes parceiros no desenvolvimento da mineração. Agora eu te pergunto, meu caro Matias, se você traçar uma linha reta entre Paraguai e Venezuela, tem alguma coisa no meio? Opa! Tem um tal de Brasil aí, passa pela Bolívia também, mas uma hora você vai passar pelo Brasil. Então dizem que é birra nossa, né? Assim, a gente tinha birra com a Dilma quando a gente criticou que ela cancelava a viagem em cima da hora. A gente tinha birra com o Temer porque ele apontou políticos de carreira para serem chanceleres. A gente tem birra com o Temer, agora você já está acusando a gente de ter birra com o Bolsonaro, mas no final das contas é empírico, gente. Você tem os principais líderes do mundo em Buenos Aires, que é aqui do lado, e nenhum deles veio para o Brasil. E outra, a própria atuação do Temer foi muito tímida, né? Sim, pato manco total. Todo respeito aos patos mancos. Então, Shinzo Abe, Erdogan visitaram o Paraguai, o Erdogan foi na Venezuela, deve ter tido outras visitas aí que não passaram aí muito no radar, e o Brasil ficou aí, ignorado. Aí vocês podem dizer, mas o Brasil tava lá no G20 e tal, mas enfim, lá no G20 o Temer foi, bateu ponto, voltou, ninguém deu trela pra ele, porque sabe que ele não vai ter um poder de decisão nulo. Então assim, é complicado. É bastante complicada essa questão. Em relação ao Maduro, só aproveitando, meu caro Matias, uma coisa que a gente tinha esquecido, o Maduro esteve presente na posse do Obrador e ele foi vaiado e xingado no parlamento mexicano. Foi bastante dividido, assim, enquanto que os apoiadores justamente do AMLO aplaudiram ele, a oposição aproveitou esse momento para constrangê-lo. Foi chamado de ditador, os caralho. Então, só comentando que eu tinha esquecido de falar, mas a gente falou agora do Maduro e lembrei.